paz do Senhor, irmãos. Prazer, um privilégio, mais uma vez estarmos aqui no nosso quadro Dicas de Leitura. Antes de entrarmos na nossa dica propriamente dita, eu queria dar a dica da dica. Os livros que nós estamos indicando para os irmãos são livros de grandes autores. E um grande autor sempre nos remete a outros grandes autores. Além disso, esses autores que nós estamos indicando aqui são escritores de vários livros, de vários grandes livros. Então, não restrinja a leitura apenas a esses livros que nós estamos indicando desses autores. Esses autores têm vários livros, são livros muito bons, muito interessantes e vale a pena serem lidos, caso os irmãos tenham essa oportunidade. No nosso Dica de Leitura de hoje, nós vamos indicar um livro do pastor, escritor, evangelista, teólogo, conhecido no mundo todo, John Stott. John Stott, que faleceu em 2011, é autor de mais de 40 livros, todos consagrados. O de hoje é As Controvérsias de Jesus, da editora Ultimato. O livro ele analisa as discussões, controvérsias de Jesus com os religiosos da sua época, com os fariseus, os saduceus, os escribas e também os herodianos. A intenção do autor aqui não é tratar Jesus como um polemista qualquer, mesmo porque Jesus não era um polemista, muito pelo contrário, ele evitava certas situações, mas ele não se furtava a debater com o que ele tinha certeza que era errado. Geralmente, quem procurava Jesus para esses debates, para essas discussões, essas controvérsias, eram esses líderes religiosos, principalmente os fariseus e os saduceus. E Jesus, de forma alguma, não se furtava desse debate. E nessas discussões vinham à tona uma gama variada de assuntos. Eram discutidos salvação por meio de mérito pessoal ou de graça, legalismo, moralidade, tradição versus escritura. Esses assuntos vinham sempre à tona. Jesus era sempre questionado e sempre dava sua posição de uma maneira muito firme. É importante ressaltar também que Jesus ele não tinha a mente aberta, como é usual hoje em dia a gente idolatrar, a gente endeusar essas pessoas, que geralmente as pessoas falam: fulano tem uma mente aberta, cicrano tem uma mente aberta, como sinal de tolerância. Jesus não era tolerante a esse ponto. Ele não tinha a mente aberta para esse tipo de tolerância. Jesus era tolerante no espírito. E o que é ser tolerante no espírito? Ser compreensivo, ser paciente, ser capaz de perdoar, não é isso? Então ele tinha essa tolerância no espírito, mas não possuía essa tolerância da mente. Quando esses líderes religiosos lhe procuravam e tentavam debater com ele, Jesus de forma alguma se mostrava tolerante, muito pelo contrário, era muito firme em suas posições, era muito firme em seus conceitos, sempre tendo como juiz, como Suprema Corte de Apelação, a própria Escritura. Sempre vê Jesus dizer: não ouviste o que foi dito aos antigos? O que é que Moisés dizia? Vocês não leram o que está escrito? Não sabeis o que dizeis as Escrituras? Ou seja, as Escrituras sempre eram um juiz no debate, nas controvérsias em que Jesus travava contra esses líderes religiosos. Jesus, ele faz e fez de forma muito eficaz o que Paulo nos fala em Filipenses capítulo 1, verso 7, que é dever de todo cristão defender e confirmar o Evangelho. Jesus defendia e confirmava as Escrituras. Jesus defendia e confirmava a verdade, já que ele era a própria verdade. Interessante notar que Jesus não tinha medo, não tinha receio de entrar nessas controvérsias. E ele não tinha, como nós já dizemos, ele não tinha a mente aberta com certos argumentos, com certas verdades, de forma alguma. Aqui vale salientar o quão
Isso era difícil, tinha que ter bastante presença de espírito, porque você discordar numa controvérsia pública, quando você é maioria, já é difícil. Imagine quando você discorda publicamente da maioria, sendo você uma minoria. E Jesus fazia isso, porque ele sempre estava defendendo e confirmando as Escrituras. E chegava ao ponto de ser bastante duro, bastante veemente em suas afirmações. Jesus citava adjetivos como guias de cegos, lobos em peles de ovelha, sepulcros caiados e até raça de víboras. Interessante que esses adjetivos eles não se referiam a prostitutas, a ladrões, a salteadores, a pessoas de má fama. Não, todos eles foram dirigidos a líderes religiosos da época. Eram esses que Jesus relatava essas palavras, esses adjetivos fortes, sem nenhuma questão de consciência, muito pelo contrário, bastante firme, bastante veemente em suas afirmações. E não era para ser diferente, eram líderes religiosos, mas tinha uma interpretação totalmente errônea e perniciosa das Escrituras. Os saduceus tinham uma interpretação bastante superficial, das Escrituras. Geralmente subtraíam pontos da Escritura. Por outro lado, os fariseus acrescentavam, achavam pouco e acrescentavam inúmeras ordenanças. Os saduceus diminuíam, subtraíam a palavra e os fariseus aumentavam. Jesus deixava bem claro que ambas as condutas, tanto de um como de outro, eram bastante perigosas, erradas e perniciosas. E ele não se furtava a dizer isso. Por tudo isso, nós indicamos As Controvérsias de Jesus. É um livro que você vai gostar, uma leitura muito proveitosa. Espero que os irmãos gostem. Gostou do vídeo? Curta e compartilhe. Acesse o site e inscreva-se no canal. Até a próxima.